Olá! Vamos explicar a atividade de língua inglesa para o 7º termo. Então, inicialmente, você deve colocar o seu nome aqui nessa linha e a data, no campinho da data, pode-se considerar a data de hoje. Então, atividade de inglês, professor Jonas. Considerando as figuras abaixo, responda em português. Então, eu tenho uma figura aqui de uma mão escrita Stay safe, stay home. Então, qual é a informação do anúncio? Então, olhando aqui para esse anúncio, o que está falando? Qual é a informação que ele está passando para as pessoas? E 2. Na sua opinião, ficar em casa é estar seguro? Justifique sua resposta. Então, de uma forma bem simples, conta para mim a sua opinião. Ficar em casa é estar seguro contra o vírus, o Covid-19? Número 2. Relacione as expressões em inglês às em português. Então, eu coloquei aqui uma coluna, letra A, letra B, letra C, com um grupo de palavras em inglês que eu retirei desta figura aqui. E do outro lado, as palavras em língua portuguesa. A ideia é relacionar a primeira coluna com a segunda. Então, eu tenho aqui, letra A, your health. O que seria your health aqui em português? Então, aquela que você achar, você vai dentro do parênteses e coloca a letra correspondente. Para isso, você tem a ajuda aqui da figura, que está bem simplesinho, o entendimento. E também você pode fazer uso do Google Tradutor, de um dicionário, que vai facilitar. Então, eu tenho aqui no cartaz, Coronavírus SUS. Eu peguei a informação dos Estados Unidos, ou seja, eu pus para fazer a tradução para o inglês. Hello, how is your health at the moment? Good or bad? Health units, news, official tips, home, e aqui embaixo está escrito tips, enfim, aqui embaixo nós não vamos considerar porque ficou bastante ilegível, né? Mas as expressões básicas que apareceram no texto, na figura, são your health at the moment, hello, health units, official information, alerts, official tips e news. Vou repetir. Your health at the moment, hello, health units, official information, alerts, official tips e news. E em português, unidades de saúde, alertas, no momento, notícias, olá, oi e alô, informação oficial, sua saúde e dicas oficiais. Um pouquinho mais para baixo, na questão 3, está lá. A questão How is your health at the moment? Significa, assinale com um X. Então, eu coloquei aqui 4 alternativas e vocês vão ler e vão identificar qual delas que significa How is your health at the moment? No item 2, considerando as informações no texto, responda em português. Não precisa copiar o texto, apenas para leitura. Então, não é para fazer cópia do texto. Tudo bem? Então, eu vou ler o texto aqui. How to prevent it? General respiratory prevention and etiquette measures should be adopted, such as wash your hands regularly and thoroughly with soap and water, or clean them with 70% alcohol gel. In this way, it's possible to eliminate the viruses that may be in your hands. Keep at least 2 meters between you and anyone coughing or sneezing. That way, it's possible to decrease the risk of breathing respiratory droplets
that contain viruses if the person is sick. Avoid touching your eyes, nose, and mouth with your unwashed hands. This way, it is possible to prevent contaminated hands from transferring viruses to the eyes, nose, or mouth, making you sick. Basicamente, esse texto está falando o que para mim? Então, eu quero que você responda em português. Que medidas gerais de prevenção devem ser adotadas contra o Covid? O que deve ser usado para lavar ou higienizar as mãos? 3. Qual a distância você deve manter entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando? Onde você deve evitar tocar com as mãos não lavadas? Então, está bem fácil. Item 3. Localize no texto os verbos nas formas do gerúndio e escreva. O que seria um verbo na forma do gerúndio em português? É quando ele termina em NDO. Tá vendo? Ó? Tudo que termina em NDO, eu falo que está no gerúndio em português. E no inglês? É quando ele termina em ING. Tá? Então, tá muito fácil aqui identificar. Cough vai ficar coughing. Tossir, tossindo. Sneeze, você gruda o ING nele. Como que vai ficar sneeze, então? E espirrar, você tira a letra R e coloca o NDO. Então, mesma coisa vai acontecer no inglês. Você gruda aqui o ING. Touch, como que vai ficar? Com o ING no final. Transfer, como que fica? Make, como que fica? E mesma coisa em português. Espirrar, fica espirrando. Tossir, fica tossindo. Como que fica tocar, transferir e fazer? Então, tá bem simples, tá? E para finalizar, na sua opinião, as pessoas estão conseguindo respeitar as normas de higiene para não se contaminarem com o coronavírus? Então, aqui é a sua opinião. Você acha que essas normas que foram definidas pelas autoridades, as pessoas estão conseguindo respeitar? Justifica para mim com as suas palavras. É isto, tá bem simples. No caso de dúvida, fica à disposição para me chamar no privado. Obrigado.